Dentro da conturbada invasão dos holandeses no nordeste do Brasil, encontram-se os dois martírios coletivos, o de Cunhal e o de Uruaçu. Esses martírios aconteceram no ano de 1645, sendo que Padre André de Soveral e Domingos de Carvalho foram martirizados em Cunhal, e Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira em Uruaçu, dentre outros. Essa data tem grande importância por serem os primeiros mártires reconhecidos pela Igreja no território brasileiro. O martírio é sempre recordado com amor e honra, pois é o sinal de fé que vai até o extremo de dar a vida por Jesus. No engenho de Cunhal, principal polo econômico da capitania do Rio Grande, atual estado do Rio Grande do Norte, existia uma pequena e fervorosa comunidade composta por 70 pessoas sob os cuidados de Padre André de Soveral. No dia 15 de julho, chegou em Cunhal Jacó Rabe, trazendo consigo seus liderados, os ferozes tapuias, e além deles, alguns potiguares, com o chefe Gerera e os soldados holandeses. Jacó Rabe era conhecido por seus ataques e desmandados feitos com a conivência dos holandeses, deixando um rastro de destruição por onde passava. Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho Holandês do Recife, colocava a população para ouvir as ordens do Conselho após a missa dominical no dia seguinte, 16 de julho. Durante a Santa Missa, após a elevação da hóstia e do cálice, a um sinal de Jacó Rabe, foram fechadas todas as portas da igreja e se deu início à terrível carnificina. Os fiéis em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, eles foram covardemente atacados e mortos pelos flamengos, com a ajuda dos tapuias e dos potiguares. A notícia do massacre de Cunhal espalhou-se por todo o Rio Grande e capitanias vizinhas, mesmo suspeitando dessa conivência do governo holandês. Alguns moradores influentes pediram asilo ao comandante da Fortaleza dos Reis Magos. Assim, foram recebidos como hóspedes o vigário Padre Ambrósio Francisco Ferro, Antônio Vilela, o Moço, Francisco de Bastos, Diogo Pereira e José do Porto. Os outros moradores, a grande maioria não pôde ficar no forte, então assumiu a sua própria defesa, construiu uma fortificação na pequena cidade de Potengi, a 25 quilômetros de Fortaleza. Enquanto isso, Jacó Rabe prosseguia com seus crimes. Após passar por várias localidades do Rio Grande e da Paraíba, Rabe foi então a Potengi e encontrou a heróica resistência armada dos fortificados. Como sabiam que ele mandara matar os inocentes de Cunhal, resistiram mais que puderam, por 16 dias, até que chegaram 2 peças da artilharia vindas da fortaleza dos Reis Magos. Não tinham como enfrentá-las, depuseram as armas e entregaram-se nas mãos de Deus. 5 reféns foram levados à fortaleza: Estevão Machado de Miranda, Francisco Mendes Pereira, Vicente de Souza Pereira, João da Silva e Simão Correia. Desse modo, os moradores do Rio Grande ficaram em 2 grupos, 12 na fortaleza e o restante sob custódia em Potengi. No dia 2 de outubro chegaram ordens de Recife, mandando matar todos os moradores, o que foi feito no dia seguinte, 3 de outubro. Os holandeses decidiram eliminar primeiro os 12 da fortaleza, por serem pessoas influentes, o vigário, um escabino, um rico proprietário. Foram embarcados e levados rio acima para o porto de Uruaçu. Lá o chefe indígena potiguar, Antônio Paraopaba, e um pelotão armado de 200 índios, seus comandados, esperavam por eles. Repetiram-se então as piores atrocidades e barbáries que os próprios cronistas da época sentiam pejo em contá-las, porque atentavam às leis da moral e modéstia. Um deles, Mateus Moreira, estando ainda vivo, foi-lhe arrancado o coração das costas, mas ele ainda teve forças para proclamar a sua fé na Eucaristia, dizendo: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. De acordo com os relatos históricos, os invasores holandeses ofereceram aos fiéis católicos a opção de conversão ao calvinismo, mas eles escolheram o martírio.
Foram dezenas de mortos nos 2 episódios, mas apenas 30 tiveram o processo de beatificação aberto em maio de 1988. A 5 de março de 2000, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa São João Paulo II beatificou os 30 protomártires brasileiros, sendo 2 sacerdotes e 28 leigos beatificados. No dia 15 de outubro de 2017, ocorreu a canonização dos primeiros mártires do Brasil. Esse processo canônico ocorreu por meio do decreto papal chamado de canonização equipolente, que é marcada por 3 requisitos: a prova da antiguidade e constância do culto ao candidato a santo, o atestado histórico de sua fé católica e de suas virtudes, e a fama de milagres intermediados pelo candidato. Na cerimônia, o Papa Francisco ressaltou alguns aspectos. Os santos canonizados hoje, sobretudo os numerosos mártires, indicam-nos esta estrada. Eles não disseram sim ao amor com palavras e por um certo tempo, mas com a vida e até o fim. O seu hábito diário foi o amor de Jesus, aquele amor louco que nos amou até o fim, que deixou o seu perdão e as suas vestes a quem o crucificava. Também nós recebemos no batismo a veste branca, o vestido nupcial para Deus. Trecho da homilia da celebração. Protomártires do Brasil, rogai por nós.